Tocar com vocês, meus amigos e minhas amigas, torcedores do Vasco e também do Corinthians, sobre essa partida que terminou em São Januário com a vitória do Timão por um placar bastante avantajado, né, de mais de 4 gols, né? É um jogo marcado pela tensão, um jogo que, ao contrário do que eu mesmo imaginava, também foi marcado por muitos gols, né? O Vasco tem sido uma equipe com dificuldade para fazer esses gols, né? Para fazer gols, e o Corinthians tampouco tem sido uma equipe capaz de marcar, por exemplo, mais de 3 gols nas suas partidas, né? Recentemente o Timão levou 5 gols, né? Dentro de casa, do time como o Bahia. Em vários aspectos, o Bahia hoje não é um time tão ajustado como o time do Vasco, mas eu acho que esse jogo aí também foi um jogo de ideias, né? Ideias, um confronto de ideias, um confronto também de modelos muito parecidos, né? As ideias de que estavam num time e no outro aí fizeram toda a diferença, além também de questões circunstanciais do próprio jogo, né? Foi uma vitória muito importante para o Timão, que jogou da maneira como a sua torcida gosta, né? Talvez tenha sido uma das melhores apresentações do Corinthians sob o comando do Mano Menezes. Jogou bem o Timão no momento certo. Se perdesse hoje, a pressão seria muito forte para os 2 próximos jogos, enorme, gigantesca para os próximos jogos, né? Então importava muito que o Corinthians conseguisse sair de São Januário pelo menos com um empate, né? Ao sair com a vitória, o Timão ainda não está necessariamente livre aí do rebaixamento, mas está perto disso, bem perto, né? Se nós julgarmos o que vão ser os 2 próximos jogos do Timão, naturalmente o próximo jogo do Timão, né? Precisamos considerar que essa vitória foi vital aí para a permanência do Corinthians na Série A do futebol brasileiro em 2024, né? Dentro do jogo, a história do jogo mostrou ali um Vasco cheio de vantagem, São Januário com gente saindo pelo ladrão, né? Torcedor tentando estabelecer aquela comunicação lá e também aquela conexão com seus jogadores em campo. E os jogadores no primeiro momento souberam responder isso muito bem, né? O Vasco consegue fazer seus gols, consegue chegar a 2-1, inclusive ali quase no final do primeiro tempo, né? Mas no final do primeiro tempo, quando o Vasco está em vantagem, a gente já tem um Vasco ali que está praticando um recuo muito excessivo, né? E o recuo do Vasco naquele momento era muito estranho, porque o Vasco não tinha muita saída, né? Não conseguia sair muito para o contragolpe, ou pelo menos sair com qualidade para o contragolpe. E quando o Vasco tenta, em algumas situações ali, propor, também não consegue propor mais. Por quê? Porque havia ali 2 problemas. O primeiro deles, a tensão, né? Parece que a tensão tomou conta do Vasco quando o Vasco fez 2-1, né? Este era um problema, a tensão que acometia os seus jogadores dentro de campo, e no momento em que isso aconteceu, por mais que os torcedores nas arquibancadas de São Januário estivessem empoderando o seu time em campo, é como se o time não conseguisse mais estabelecer essa conexão com a sua torcida, né? Ela perde completamente esse empoderamento que vem da arquibancada, né? E fica uma equipe muito solitária em campo, né? É como se estivesse jogando fora de casa, né? Fora dos seus domínios, fora do aconchego dos seus torcedores, uma equipe que passa a cometer pequenas falhas muito severas, né? Muito repetitivas, né? O Corinthians faz ali o segundo gol, o gol de empate, né? Numa situação em que o Vasco podia perfeitamente ou administrar melhor o seu sistema defensivo naquele momento, optar decisivamente por manter-se ali no campo de defesa, ou tentar praticar um jogo que seria um jogo de trocação em virtude da maneira como o Corinthians estava jogando naquela situação, né? Mas também entendendo que estava vencendo a partida, né? O que pareceu naquele momento é que o Vasco já não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra. Não conseguia praticar um jogo defensivo com eficiência, não conseguia também propor o jogo, né, trabalhando no campo de defesa do Corinthians, como fez tanto enquanto buscava a confecção dos seus gols, né, dos seus primeiros 2 gols. Então o time não tinha muita identidade, a equipe perdera muito a sua identidade. E acho que centralmente há um jogador do Vasco da Gama que para mim foi uma grande decepção nessa partida, que foi o Jair. Acho que a maneira como o Jair sentiu a partida foi muito distante daquilo que ele precisava sentir a partida. E aí a temperatura que o Jair mostrou dentro de campo, a meu ver, foi uma temperatura muito distante daquilo que o Vasco precisava ter. E que teve em vários momentos. Acho que o Jair foi hoje um jogador tal, mas Jorge, ele fez uma jogada ali, tal, mas se você olhar a movimentação do Jair dentro de campo, você vai concluir que, de novo, ele foi um jogador que, no momento de decisão, ele deixou a desejar. Na volta do vestiário, né, o Vasco também faz as suas tentativas, mas também a gente percebe que a equipe não consegue tirar proveito total da possível qualidade da conversa que houve no vestiário ali por parte da comissão técnica do Ramon Dias, né? Então o que acontece? A equipe
pratica ali um jogo ali em que chega ao campo de ataque em algumas situações, em que outros não conseguem. E o Timão, ele começa a especular muito mais. O Corinthians, no começo do segundo tempo, começa a especular, trabalhando sobretudo essa saída pelo lado do campo, né? Às vezes tentando. O Romero fez uma grande partida, tá? Diga-se, critiquei muito o Romero hoje na escalação como titular, fez uma grande partida. E curiosamente, hoje, a despeito dos 2 gols que ele fez, para mim, foi os 2 gols que foram muito importantes do ponto de vista tático do jogo. Não foram tão relevantes assim como a contribuição tática que ele dá. Por que ele foi tão importante hoje para o jogo? Eu não aprecio o Romero, eu acho que a busca de um Romero é algo equivocado da parte do Corinthians, porque foi buscar no passado uma receita que deu certo, né? E o jogador já não é mais o mesmo, né? É um jogador muito diferente. Curiosamente, eu acho que a importância dele para o jogo hoje vem do fato de que hoje ele conseguiu ser aquele jogador do passado. Um jogador que conseguia ter contribuição ali ofensiva, mas também muita contribuição ali defensiva, fechando bastante o corredor quando voltava para fazer a recomposição. Um jogador muito importante. Acho que tem 2 jogadores aí que foram vitais, vamos lá, no primeiro tempo, para que o resultado ficasse daquela maneira, né? Um deles foi o Jair, que não foi tão atuante, né? E não conseguiu gerar ali muita qualidade para o meio de campo do Vasco da Gama. O outro foi o Romero, né, do Corinthians, que conseguiu ser bastante atuante, não somente na construção, como também no processo de recomposição, e fechando bastante com muita qualidade o corredor. O fato é que no segundo tempo, o Vasco ele vai fazer sua tentativa, né? Mas aí a gente percebe a mesma tensão tomando conta dos jogadores. O Corinthians ele entra no segundo tempo para tentar especular um pouco mais, só que o Timão, à medida que o Vasco demonstra que não está em condição de tomar conta do jogo, de se assenhorar do jogo do ponto de vista mental, embora tenha muitas ações, muitas chegadas ao campo de defesa do Timão, o Corinthians começa a crescer. E ao crescer, o Corinthians começa a deixar o Vasco ainda muito mais nervoso. O Timão fica numa situação bastante confortável, mentalmente muito à vontade dentro de campo, né? Para o Corinthians uma situação de empate ali seria muito favorável, e esse Corinthians humano começa a ganhar muito espaço dentro do campo, né? Ali permitidas, oportunizadas pelos erros defensivos do Vasco da Gama, né? Muitos erros defensivos, a bola passava muito facilmente pelo meio de campo do Vasco, a bola chegava muito facilmente também pelo lado, sobretudo do lado esquerdo ali da defesa do Vasco da Gama, né? Então o Corinthians começou a ter muito campo, muito espaço para jogar, para praticar esse jogo aí do contragolpe. Só que o Corinthians ficou tão confortável no segundo tempo que nem sempre o Timão ficou atrás ali, né? Aí o Corinthians faz o terceiro gol. E a partir daí sim o Corinthians começa a adotar uma prática, inclusive com alterações e tal, uma prática dentro de campo de recuar para defender o resultado, né? Acho que o recuo me pareceu excessivo em vários momentos, as circunstâncias do jogo ali poderiam perfeitamente fazer com que uma bola vadia aparecesse para que a equipe do Vasco da Gama fizesse o seu gol de empate, ou mesmo uma bola muito bem trabalhada. Essa bola vadia não apareceu e essa bola bem trabalhada ela também não ocorreu. Por quê? Porque o Vasco começou a fazer muito chuveirinho para dentro da área, buscando quem? O Verratti, né? Só que esses cruzamentos, né, eles geralmente tinham um endereço, né? O bloqueio defensivo ali da defesa corintiana, sobretudo do Veríssimo, né, que atribui muita qualidade aí para essa defesa do Corinthians, né? E também pela leitura, né, dos cruzamentos feita pelo goleiro Cássio, que para mim foi um dos destaques da partida. Muito cruzamento em que o Cássio sequer tocou na bola. Ele foi importante porque ele intimidou, ele saiu e tal. E acho que o Cássio hoje foi realmente um jogador muito importante para essa vitória do Corinthians. Tem um outro jogador aí que eu vou destacar já do Corinthians, que para mim foi excepcional, né, nesse jogo aí, e vou falar dele já. Mas acho que o Cássio foi importante. Acho que defensivamente, quando estava ali no setor defensivo, mesmo os laterais do Corinthians souberam fechar ali muito bem o corredor na medida do possível. Claro que houve muito cruzamento para a área, mas esse número excessivo de cruzamento também veio do fato de que o Vasco tentou demais essa jogada, só que os cruzamentos não eram dos melhores. Muitas vezes o cruzamento acontecia de qualquer jeito, eu tinha oportunidade de cruzar, eu cruzava. Acho que o Vasco perdeu inclusive uma oportunidade que foi a seguinte: como ao chegar ao fundo o cruzamento sempre encontrava ali o bloqueio do próprio goleiro Cássio, né? Dificilmente ele encontrava o Verratti, né? Então seria mais interessante que o Vasco praticasse mais esse cruzamento sem chegar tanto ao fundo do campo. Ou seja, estamos falando aqui da variação necessária que o Gigante precisava fazer naquele momento para chegar para que o cruzamento fosse muito mais eficiente. Tanto é que 2 cruzamentos no segundo tempo que a bola não partiu necessariamente do fundo do campo foram muito perigosos e o Vasco quase conseguiu fazer gols, né? Então, o que acontece? O que acontece é que esses cruzamentos um pouco mais de trás não acontecia por falta de variação, por pobreza de variação desse jogo. E essa pobreza de variação vinha também de uma tensão que se acumulava ali nas emoções dos jogadores cada vez mais, de uma forma brutal, né, fazendo com que os jogadores cometessem muitos erros, tentassem resolver muito rapidamente ali a jogada e também
esse tipo de situação se contrastava com outro ponto muito equivocado do Vasco, né? Quando os jogadores trabalhavam essa troca de passe ali perto da área do Corinthians, né? O Corinthians, muitos jogadores recuados, muitos dentro da área. Quando esses jogadores do Vasco tentavam fazer essa troca de passe, ela acontecia até chegar ao bloqueio corintiano, até chegar à linha ali da grande área. Aí geralmente esse passe era muito pulado, esse passe era para trás, havia uma tentativa de reconstruir a jogada, ou então o portador da bola tentava acionar um jogador ali no lado do campo, mesmo via variação tal, de jogada tal, para que houvesse o cruzamento para a área. Em nenhum momento a gente percebeu que em nenhum momento a gente percebeu, por exemplo, a intenção dos jogadores de tentar ir para o duelo frontal, né? Ir para a tentativa ali de assim, trabalhar em cima da zaga do Corinthians, tentar, enfim, passar pela zaga do Corinthians, se não conseguisse, poder também conseguir uma falta ali, mas essa tentativa, né, do 1 contra 1, essa tentativa de furar o bloqueio defensivo ali por dentro, sobretudo no centro do campo, isso não aconteceu, né? E por quê? Porque o Vasco, quando chegava perto desse bloqueio defensivo, quando chegava ali perto da área, parece que os jogadores sentiam muita pressão, né? A pressão por resolver a questão ali do jogo. Aí ficavam totalmente ali intimidados. A tensão governou muito o Vasco da Gama em inúmeros momentos hoje do jogo, né? E acho que isso aí também determinou bastante a derrota vascaína hoje, né? Outro jogador importante do Corinthians nessa partida foi o Gabriel Moscardo. Que partida espetacular do Moscardo, né? Eu até ia destacar isso no Twitter, né? Um pouco antes ali do terceiro gol do Corinthians, aí eu deixei de lado, mas o Moscardo hoje jogou demais, gente. Impressionante como ele mandou bem nessa partida. Um jogador espetacular, que infelizmente para a torcida do Timão não vai ficar no Brasil por muito tempo, né? Então o que acontece? A gente teve ali, portanto, depois do gol do Corinthians, do terceiro gol do Corinthians, um Vasco que vai realmente muito para frente. Acho que o Corinthians, como eu disse, recuou excessivamente ali, né? Poderia até tentar um pouco mais, mas nas poucas oportunidades que o Corinthians teve para sair, essas saídas, né, para o campo de a defesa do Vasco eram muito perigosas. Por quê? Porque havia muito espaço para o Corinthians trabalhar, né? A gente viu no final da partida muita garra, muito empenho, muita loucura, muita entrega dos jogadores do Vasco, mas muitos fazendo isso de forma equivocada. Às vezes até recuperava essa bola quando o Corinthians, né, tomava de algum atacante do Vasco e tentava sair para o jogo. O jogador do Vasco ia lá e conseguia pegar essa bola de novo na garra, na raça, numa disposição brutal ali para tentar o empate. Só que toda essa vontade, ela não se converteu em qualidade. Este é o problema, né? Não se converteu em qualidade, dentre outras coisas, porque a tensão também limitou ali as ações dos jogadores. O Vasco, quando tentou propor, não fez de forma correta. O Vasco, quando tentou trabalhar ali no seu campo de defesa, defendendo, não fez de forma correta. E acho que algo central na partida teve momentos em que o Vasco precisava tentar a trocação no jogo, tentar atacar, e foi o momento que o Vasco tentou recuar. Tem um momento que o Vasco estava ali um pouco à frente, que estava de forma equivocada também, ou exagerada, momento em que o Vasco poderia perfeitamente ali trabalhar com muito mais tranquilidade essa chegada, mas a loucura, a vontade excessiva, a tensão também não ajudaram o Vasco nesse momento a manter o equilíbrio. Então foi um jogo em que o Corinthians jogou muita bola, mas que teve o seu papel dentro de campo facilitado muito pelos erros do Vasco. Tivemos hoje em São Januário uma partida em que os erros corintianos foram muito menores do que os erros vascaínos, né? Que os acertos corintianos foram num número muito maior do que os acertos vascaínos, né? Então, neste caso, o Corinthians, a gente não pode falar que houve merecimento, que não houve merecimento em superar essa vitória. Conseguiu vencer o Gigante em São Januário, diante dos seus torcedores, uma maiúscula vitória do Timão. Parabéns ao Corinthians por esse resultado, que pode aí simplesmente tirá-lo aí definitivamente aí da possibilidade de Série B, né? Ainda está complicado, ainda não está livre do rebaixamento, mas não está tão complicado, na verdade, né? Ainda tem chances matemáticas de ir à Série B, mas hoje tem clubes muito mais competentes para ficar com essa vaguinha aí do que o Corinthians. O Corinthians mostrou hoje em campo que não tem toda essa competência para ir para a Série B, não. Porque o lugar do Corinthians, o lugar do Timão é a Série A do futebol brasileiro. Quanto ao Vasco, essa derrota para mim foi terrível. A gente via ali, depois do quarto gol do Corinthians, né, o Ramon Dias e o seu filho ali no banco desolados, né? Completamente desolados, muita gente deixando São Januário, crianças chorando, mulheres chorando também, né, porque já ali estavam conseguindo entender, sentir que a coisa está realmente complicada e que seu time provavelmente não vai ficar mais na Série A do futebol brasileiro. Até a noite de hoje, antes desse jogo, eu supunha muito, acreditava muito que o Vasco ficaria na Série A. Depois desse resultado, é muito difícil, gente, é muito difícil imaginar que o Vasco vai conseguir permanecer. Eu, de minha parte, ainda acredito no Vasco.
mas tá difícil. Acredito muito, quer saber? Vou torcer para o Vasco ficar na primeira divisão, sim. Assim como vou torcer também para o Corinthians ficar na primeira divisão. Porque esses dois times são gigantes, não somente o Vasco é gigante, os dois são gigantes e os dois merecem e devem disputar a Série A do futebol brasileiro. Foi um espetáculo muito interessante, contrariamente ao que a gente viu na partida entre Cruzeiro e Goiás, que foi difícil de ver, né? Nessa partida a gente teve duas equipes grandes, gigantescas, que buscaram o tempo inteiro um resultado positivo. Parabéns ao Timão que conseguiu. Lamento pelo Vasco por ter ficado aí com essa derrota que pode ter sido muito complicada para suas intenções de seguir na Série A do futebol brasileiro. É isso.